Ainda está dentro do esperado. Beleza? Podemos começar? Esperar a galera voltar ali. Bom, boa tarde, né? Bom dia, não sei ainda. De cada lugar tem uma. Na Europa, por exemplo, eles só falam bom dia, né? O dia inteiro. A gente tem esse negócio de almoçou, não almoçou, não sei o quê. Mas bom dia, cara. Uma satisfação estar aqui de volta aos eventos presenciais, né? Não sei se todos me conhecem, me chamo Sidney, sou de Brasília. Uma curiosidade é que o Luan foi um dos meus mentores, né? Então, agradeço muito a ele. Toda a minha jornada, minha trajetória na área de dados, né? Como vocês podem ver nos meus slides, eu não sei se eu vou ficar mostrando para cá ou para cá, porque estou meio perdido aqui, tá? Mas está suave. Atualmente trabalho na Microsoft, vou falar um pouquinho disso. E hoje a gente veio para falar sobre o Microsoft Fabric, tá? Como plataforma de Data Lakehouse. Então, Microsoft Fabric, um lançamento bem diferente da Microsoft, revolucionário, com as palavras do Satya Nadella, das maiores revoluções da Microsoft desde o SQL Server, tá? Então, como profissional de suporte da Microsoft, tenho a oportunidade de conhecer há aproximadamente um ano, então a evolução é bem legal, e aí eu vou falar um pouquinho disso rapidão, tá? Então, vamos lá. Microsoft Fabric como plataforma de Data Lakehouse. Interessante como as coisas se conectam, né? Então, tudo que o Luan falou, a gente vai pegar um gancho. Então, eu conversei com alguns de vocês aqui anteriormente. Então, tem muita pergunta interessante. Já perguntou sobre domínios, já perguntou sobre Data Mesh. Então, o Microsoft Fabric ele veio para isso. Então, eu estou aproximadamente há 10 anos na área de Analytics. É muito engraçado como o tempo passa rápido. De lá para cá, a tecnologia evoluiu para caramba. Eu costumo falar que o Databricks também drivou essa evolução da tecnologia, especificamente da parte de Analytics, né? Assim, Databricks como empresa, né? Não Databricks como Spark, porque o Spark é indiscutível, né? Então, a Databricks ajuda a acelerar. Então, estou entre consultorias, já trabalhei como engenheiro de dados, meu foco maior é como engenharia de dados e eu gosto bastante da parte de analytics, né? Machine learning, faço uma especialização só por fazer mesmo, para não ficar desatualizado, para entender como é que o mercado educacional está em relação ao mercado de trabalho, então a gente sabe que a evolução é muito rápida, então é legal a gente fazer esses paralelos, né? Então eu gosto da aula, então é interessante eu estar nessa posição. Atualmente eu sou o Support Escalation Engineer na Microsoft, para o time de Synapse Analytics, tá? E Microsoft Fabric, a parte de DW, o Microsoft Fabric é cross plataforma, né? Então, é uma plataforma de analytics, já vou falar um pouquinho disso. Então, o meu time fica direcionado especificamente para feature de Data Warehouse, tá? Então, vou falar um pouquinho disso aqui também. Tá ali minhas redes sociais, eu não queria falar muito de mim, eu quero gastar mais tempo aqui com a apresentação, possuo algumas certificações especificamente voltadas para a área de analytics de dados Microsoft. Se quiser trocar alguma ideia sobre certificações, a gente pode falar também, tá? O mercado me drivou para a área de Microsoft, tá? Mas conheço bastante Databricks, conheço AWS, conheço praticamente todas as tecnologias relacionadas a Analytics, tá? Então, me chamo Sidney Cirqueira, tá? Só para vocês entenderem o que eu faço hoje no time de suporte, tá? Hoje, a minha equipe é uma equipe global, a gente atende dentro do time de Synapse Analytics Microsoft Fabric, ele é dividido em Data Warehouse, Workspace, Pipelines e Spark, tá? Eu estou no time de Workspace, Data Warehouse e Pipelines também, tá? Pipelines só um pouco, e para Fabric a gente está trabalhando bastante com Data Warehouse. Então, basicamente, a gente dá suporte para os top 500 clientes do mundo, tá? Então, só o workload pesado, né? Especificamente para a parte de Data Warehouse ainda, porque tem muito legado, a galera já está trabalhando bastante no Microsoft Fabric, vou falar um pouquinho disso já, tá? Então, basicamente, eu dou um suporte para o time global, tá? Eu fico aqui no Brasil, mas meu time é global, eu não me reporto à diretoria daqui da Microsoft, daqui do Brasil, me reporto ao time internacional, tá? Então, vamos lá.
Nossa agenda de hoje. Assim como eu falei, o Microsoft Fabric é um produto cross, tem bastante coisa para a gente falar. Foi difícil eu organizar, porque eu gosto muito de falar sobre essas tecnologias. Então, cara, deixa eu tirar aqui e colocar ali, porque é muita informação, tá? Então, como vocês podem ver, hoje a gente vai falar bastante sobre o que é o Fabric, bem rápido, tá? Só porque pode ser que alguém não conheça, já vou fazer essa pergunta para vocês. OneLake, revolucionário. Lakehouse, tá? A proposta desse evento. Data Engineering, porque está definitivamente atrelado. Vou falar, praticamente nada sobre ADF e uma feature bem interessante que eu acho que vale bastante a pena para a galera de negócio que usa Power BI, Direct Lake. Tá? Então, fiquem de olho nessas tecnologias. Como vocês podem ver, aqui do lado Not Covered, a gente tem bastante coisa. Então, tem Data Mesh. Eu poderia ficar horas falando de Data Mesh aqui, apesar de ainda não entender muito 100% do conceito, tá? Mas é uma parada bem interessante. Tem um livro de uma moça que foi inventora do Data Mesh, né, chamada Zhamak Dehghani, alguma coisa assim, se eu não estou falando errado, provavelmente estou, tá? É um livro muito bom, já li ele 2 vezes, é bem interessante, e aí o pessoal vem trabalhando o conceito que essa moça está tentando entregar, então é bem interessante, depois eu compartilho com vocês aqui, tá? Tem o Copilot também, que é faz parte do produto Microsoft, mas eu não vou falar muito dele não, tá? Então vamos lá. O Luan falou um pouco do Synapse Analytics. Quem aqui conhece o Synapse Analytics? 2, 3, legal. O mercado brasileiro, ele ainda tem a tendência de trabalhar com produtos Microsoft, né? Assim como o Luan falou, a gente vê que as coisas demoram para chegar aqui, então lá fora as coisas são muito mais evoluídas, mas eu tenho visto uma adoção boa, assim, o pessoal tem trabalhado bastante com tecnologias mais modernas, até mesmo porque as empresas estão se modernizando, né? Então, as empresas já nascem modernas, então qual que é a ideia? A ideia é você ter um workload moderno, não tem como você ser uma empresa moderna com ambientes legados, estruturas legadas, né? Então, Microsoft Fabric é um anúncio da Microsoft, basicamente visando sempre o quê, galera? Corrigir, não posso dizer corrigir os defeitos do passado, mas evoluir algumas tecnologias que acabam se tornando bottlenecks aí para os clientes, beleza? Então, o Microsoft Fabric ele é baseado em 4 pilares, tá? Eu vou tentar não falar muito do Microsoft Fabric, porque o foco nosso aqui é falar sobre o Lakehouse, tá? Então, ele é baseado entre 4 grandes pilares, tá? O primeiro pilar é o pilar do Microsoft Fabric em si, relacionado à engenharia de dados. Ela é uma ferramenta completa, tá? Para Analytics, uma plataforma completa, tá? Mas o Synapse já não fazia isso, Sidney? Sim, o Synapse fazia isso. O Luan fez uma pergunta ali para mim. Por que a Microsoft fez o rebrand? Né? Por que não botou tudo lá dentro do Synapse? Cara, para você fazer o rebrand de um produto que está em produção é um pouco difícil. Então, qual foi a ideia da Microsoft? Utilizar as mesmas tecnologias é exatamente o mesmo produto? Não, é um produto diferente. O mesmo conceito, mas por debaixo dos panos, tem muita coisa diferente, tá? Então, a Microsoft fez o rebrand para dentro do Power BI, vamos dizer assim, vou mostrar para vocês ali no final, tá? Então, a gente tem uma tecnologia nova, ele é baseado em SaaS, né? Então, a gente sabe que a gente veio lá do on-premises, depois a gente passou por IaaS, infraestrutura como serviço. Quase que 90% dos produtos que a gente usa hoje para Analytics, ele é SaaS, não, ele é PaaS, né? Plataforma como serviço, onde a gente foca bastante ali na parte de dados, e a gente esquece a gestão já é praticamente mais automatizada para a gente, né? Então a gente vai cuidar ali do monitoramento, vai cuidar de uma ou outra coisa, né? O Databricks ele é PaaS, né? Debaixo dos panos rodam algumas plataformas e tudo mais. Então ele é baseado em SaaS, o Microsoft Fabric. Legal? Então, segurança, governança, tudo integrado. Qual que é a ideia? Integrar tudo em um único produto. Assim como a Microsoft fez no Synapse, Synapse ainda é SaaS. A gente tem alguns produtos, então a ideia é que essa plataforma seja a nova geração de Analytics da Microsoft, beleza? A Microsoft está botando um esforço muito grande, tem bastante gente trabalhando nesse produto, já estamos trabalhando nesse produto há 2 anos, aproximadamente, com mais de 200 clientes em Private Preview, então a galera está testando, então testem, tá? O produto ainda continua em Preview, tá, pessoal? Então, não pode se colocar em produção qualquer ideia, a ideia é que vocês testem para que tente fazer a migração de um workload legado para um workload mais
mais moderno, né? Inclusive, o Lakehouse é uma das estratégias para facilitar nessa migração, beleza? Então, ele é um data lake centralizado e aberto, né? Então, quando a gente fala que o data lake é aberto, o que a gente está querendo fazer? Tirar o lock-in. Então, se você está trabalhando com o Synapse Data Warehouse, o que você tem, galera? Lock-in. Se você está trabalhando com o Snowflake, você está alocado lá. Você não consegue migrar as tecnologias de Snowflake para Data Warehouse, de Data Warehouse para os workloads da Amazon. Então, o lock-in é uma coisa que atrapalha as empresas. Então, basicamente, a Microsoft fez assim, cara, vamos abrir esse data lake aqui e vamos trazer as pessoas para trabalhar junto conosco. Legal? Então, um data lake, né? Então, uma feature basicamente revolucionária desse produto é o OneLake, tá? Então, eu vou focar um pouco dessa palestra no OneLake para vocês entenderem o que esse cara entrega. Legal? E ele é aberto. Ele é aberto em todas as camadas. Por que ele é aberto? Porque ele usa um padrão universal. É bem interessante que a Microsoft veio com o Delta Lake para dentro do storage da Microsoft. Então, isso foi meio que, beleza, mercado, pega aí, eu não quero mais que você fique locado em algum produto meu, né? E aí, pouco tempo depois, a Databricks veio e colocou o Iceberg, colocou o Delta, colocou todo mundo para trabalhar junto da mesma plataforma. Então, o mercado está bem competitivo. Lembrando, galera, a Microsoft não é um competidor da Databricks, eles são parceiros, tá? O pessoal tem muita tendência de fazer aquela comparação. Por que o Databricks é melhor que o Synapse? Por que o Fabric não sei o quê? Vai substituir quem? Não, galera. Todo mundo trabalha junto e eu vou mostrar isso aqui para vocês na apresentação. Legal? Então, um data lake só, uma cópia de dados, tá? Isso é um conceito muito interessante. Você não tem deduplicação de dados, então você não fica uma área de negócio, precisa dessa informação, copia essa área para cá, faz a movimentação de dados, acabou isso, tá? A ideia é que a gente tenha um único tipo de dado centralizado e todas as engines acessem esse tipo de dados, né? E quando eu falo engines, são engines de processamento. Legal? E aí a gente tem os últimos dois pilares, eu não vou entrar muito no detalhe, mas qual que é a proposta? A proposta é empoderar os usuários finais. O que o Power BI faz, galera? Empodera os usuários finais. Todo mundo consegue desenvolver um dashboard, desenvolver um relatório, basicamente on-premises, utilizando o Power BI na sua máquina local e no serviço ali, já disponibilizar, compartilhar, é muito simples. Tá? Então, os analistas de dados, eles usam essa ferramenta para eles entenderem mais como que funciona o negócio. Legal? E baseado em AI. Então, basicamente, tudo da Microsoft hoje é AI. A ideia é que seja a nova era de AI. Porque a gente sabe que o Copilot veio especificamente para a Microsoft para revolucionar o mercado. O Copilot está em quase todas as soluções. Está no Windows 11, chegou recentemente, está no PowerPoint, está no Word, está na ferramenta que eu uso de trabalho, está em todo lugar. Então, qual que é a ideia dele? É que o Copilot ajude o serviço do Microsoft Fabric a entregar mais valor para os clientes. Ainda não está disponível, tem Copilot para o Power BI, mas não tem Copilot para o Microsoft Fabric ainda. A ideia é que você consiga desenvolver seus pipelines de dados utilizando Copilot, beleza? Não está disponível ainda. Então, esses são os 4 grandes pilares do Microsoft Fabric. Assim como eu falei para vocês, a ideia é que ele seja a próxima geração de dados. Então, como vocês podem perceber, galera, a gente tem algumas features aqui já conhecidas, tá? O Microsoft, o Data Factory foi a primeira solução de integração que a Microsoft trouxe lá atrás. Ele era todo bugadão, ele era todo difícil de utilizar, tá? E foi evoluindo assim como o Microsoft Fabric vai evoluir. A ideia é que eles sofram atualizações ali mensais, assim como o Power BI evoluiu. Legal? Então, um ponto interessante é que a gente pode ver aqui que ele tem um Synapse como base, né? Então, ele trouxe o Synapse Data Engineering. Basicamente, o que é o Synapse Data Engineering? Spark, o Spark do Synapse dentro do Microsoft Fabric. Legal? Ele tem o Synapse Data Science para trabalhar com workloads de Data Science. Ele tem o Synapse Data Warehouse, basicamente para substituir quem, pessoal? Synapse dedicado e Synapse Serverless. Beleza? O Serverless veio com a intenção de otimizar o trabalho que o Dedicated fazia, né, basicamente para trazer um pouquinho mais para o conceito de Data Lakehouse, né? Então, o que era o Synapse Serverless? Basicamente, uma camada de SQL em cima do Data Lake.
Legal? Então, você separava ali as suas camadas bronze, silver e gold e colocava ali o serverless no topo das camadas para reports e tudo mais, tá? Então, a Microsoft trouxe esse conceito, mas a gente ainda continuava com alguns, vamos dizer assim, com alguns problemas do passado, tá? Então, o Microsoft Fabric ele veio para resolver esse problema. Então, basicamente, o que a gente tem? A engine de dedicado e a engine de serverless em uma só. Legal? Em cima do Delta Lake. Então, é bem interessante esse conceito que a Microsoft trouxe. Real-Time Analytics. Então, a Microsoft pegou o custo query, Data Explorer e colocou dentro do Microsoft Fabric para análise de log em tempo real. Bacana. Power BI, então, o Fabric está dentro do Power BI ou o Power BI que está dentro do Fabric? Os dois estão dentro da mesma plataforma, tá? Eles utilizam o mesmo tipo de computação, mesmo tipo de capacidade. Tudo que a gente tem no Power BI, a gente tem dentro do Microsoft Fabric também. Produto novo, Data Activator, basicamente você vai ter uma observação dentro dos seus dados, tá? Não está disponível ainda, tá, pessoal? Mas a ideia desse cara é bem interessante, tá bom? Quando a gente fala de features, de features de analytics, aqui a gente tem bastante coisa legal. CI/CD, ninguém vive sem CI/CD hoje mais. A gente tem hub de monitoramento, a gente tem Data Hub, que é basicamente você ter a visão sobre todos os seus dados dentro de um único local. Então, o Fabric tem isso. Como eu estava falando para vocês, cara, tem muita novidade. Eu queria poder falar todas as coisas que tem aqui para vocês, mas a gente precisa quebrar em sessões, tá? Então, tem bastante coisa interessante, AI Assisters, você tem workspaces compartilhado, tá? Então, aqui a gente já começa a ver, prestem atenção algumas coisas que eu vou falar, então a gente sempre vai trazer para a parte de data mesh, domínios, então a gente tem alguns conceitos de workspaces compartilhados, coisas que a gente não conseguia fazer antes, tá? Então, capacidade de computação universal, assim como eu falei para vocês, então, por debaixo dos panos, a gente acabou aquela questão de, tipo assim, o Data Factory tem a sua capacidade, o Dedicated tem sua capacidade, o Serverless, e ali tem o billing de cada um, e é uma salada de fruta difícil de gerenciar, né? Hoje em dia, o que o negócio quer? O negócio quer solução para ontem, então a gente não consegue ficar gerenciando hardware, gerenciando recursos, gerenciando billing, uma computação só para tudo, tá? Então é bem interessante esse conceito. Uma segurança, um tipo de segurança para toda a plataforma. Então, esse cara aqui ainda não está disponível, eles estão soltando as coisas aos poucos, tá? Mas a ideia é que você tenha um modelo de segurança para todas as plataformas, tá? Isso é bem revolucionário. E a gente tem um OneLake, né? Tudo isso é baseado na plataforma de dados inteligentes da Microsoft. Basicamente, a ideia é integrar todas as soluções, integrar bancos de dados, integrar soluções de processamento de dados, integrar soluções de machine learning, beleza? Então, todos baseados na plataforma inteligente de dados. Então, próxima geração de analytics da Microsoft, tá? Lembrando, galera, está em preview, testem, acessem o portal. Se não me engano, o trial deles vai até dia 1º de outubro, se não me engano. Todo mundo que for tentar usar o Fabric, eu acho que ficou 3 meses, mais ou menos, em gratuito. Tá? Então, todo mundo que for tentar usar o Microsoft Fabric agora vai precisar comprar o serviço. Tá? Mesmo para testar preview, vai precisar comprar. Legal? Tem 2 tipos de billing. Você pode comprar pelo Power BI ou você pode comprar pelo Azure Portal. E aí, um ponto interessante, galera, é que o Fabric não está no Azure mais. Então, aquele negócio da gente ficar gerenciando storage, ficar gerenciando recursos, sobe máquina, desce máquina, liga, pausa, monitora, acabou. Tá? Você não faz nada no Azure mais. É a plataforma do Power BI. Você pode acessar tanto como Power BI, você pode acessar tanto como Fabric também. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais para frente. Tá? Então, legal. Essa é a big picture do Microsoft Fabric, tá? Onde a gente tem os workloads, assim, como eu falei para vocês, ele é baseado em personas, né? Então, se você é um engenheiro de dados, você vai utilizar aqui o Data Engineering, o Data Factory, o Data Warehouse. Se você é um cientista de dados, você vai utilizar aqui o Data Science. Se você trabalha com real-time, você é um analista de negócio, então você tem o Power BI ali. Mas o grande ponto aqui que a gente vai falar hoje, galera, é OneLake. Tá? Então, basicamente, o que é o OneLake? Deixa eu tentar... Eu tenho uma imagem aqui, que essa imagem é mais legal. Essa imagem está nesse site aqui, tá? Acessem, ele é uma forma visual de você entender, muito simples, como as coisas funcionam, tá? Dentro do Microsoft Fabric. Então, aqui a gente tem, no começo a gente já fala aqui, ó, é um OneDrive para os dados. E é bem interessante, por que é um OneDrive para dados? Porque a Microsoft conseguiu fazer a integração do Office 365
com o storage. Tá? Então, você tem a visão dos seus dados dentro da sua máquina Windows, beleza? A ideia é ser user-friendly, legal? E aí, toda vez que você tem um tenant, você não tem várias storage accounts mais. Você tem um único data lake. Então, você não precisa ficar fazendo a gestão, fazendo setup, fazendo deployment. Quem tem muitas storage account tem bastante problema de gerenciamento, problema de segurança, problema de billing. E aí, o grande ponto aqui é, galera, você vai pagar pela capacidade, é uma capacidade universal, então todos os recursos que você vai utilizar, ele vai utilizar uma única capacidade, e o storage é bilado separado. Legal? Então, storage é barato, né? Todo mundo sabe disso. Antigamente era muito caro, hoje não é mais. Legal? Então hoje é bem mais barato. Então a gente tem aqui o nosso Data Lake com todas as engines de analytics apontando para um único só local, tá? Lembrando, ele é aberto. Né? Então, se ele é aberto, ele é aberto por quê? Porque a gente está utilizando o Delta, então você não fica mais locado. Você pode pegar o seu Databricks, conectar dentro do Data Lake e utilizar ali as camadas, tá? Não tem por que você, não gosto do Spark do Microsoft Fabric, eu quero usar o Databricks. Pode, através das APIs, beleza? Então, ele tem uma feature, essa feature é chamada de Lake House, já a gente vai falar um pouquinho mais disso. Esse Lake House, ele possui duas áreas principais, que é uma área de files e uma área de tabelas, que já são as tabelas construídas no formato Delta, tá? Aqui a gente pode trabalhar com dados semi-estruturados, estruturados, assim como a gente trabalha no Data Lake normal, tá bom? E aí você pode construir as suas camadas ali, bronze, silver, gold, e o padrão de Lake House, mas não é uma regra. Tá? Então você adiciona as suas camadas de acordo com a sua necessidade. Você pode chamar do que você quiser. Você pode ter 3, 4, 5, 7 camadas de acordo com a necessidade do seu negócio. Tá? Shortcuts. Ponto muito interessante, que aí você também traz o conceito de domínio para integrar as unidades de negócio. Né? Então, basicamente, o que são os shortcuts? Você consegue fazer a conectividade entre áreas de domínio em um único data lake. Tá? Você não tem a gestão direta, mas você compartilha os seus dados através dos acessos. Então, ele tem os shortcuts internos, onde você pode compartilhar dados do Lake com dados do Data Warehouse, então é bem interessante, e ele possui os shortcuts externos. Atualmente, a Microsoft está em parceria com a AWS, já está funcionando, e muito em breve vai ter com a Google, se não me engano. Tá? E vai ter algumas outras integrações que estão em desenvolvimento ainda. Bacana? Mas basicamente isso aqui é a big picture do OneLake. E aí lembrando, o Data Warehouse, ele também possui acesso ao Lake House. Quando a gente sobe um Lake House, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um endpoint. E esse endpoint, já vou falar para vocês. Esse endpoint, ele vai te dar acesso a trabalhar com SQL, não somente com Spark, porque se a gente está trabalhando com Delta, o Lake House, ele é uma feature que veio do Delta. Tá? Então, o Delta, você consegue trabalhar o Delta com Spark. Então, o Spark é que é a fórmula para que a gente trabalhe com o Lake House. Bacana? Então, beleza. Assim como eu falei para vocês, a gente tem uma cópia de dados para todo tipo de computação. Então, se eu trabalho com Data Factory, se eu trabalho com Spark ou se eu trabalho com SQL, todo mundo vai ter a mesma visibilidade dos dados. E os dados vai ser no formato Delta. Bacana? Então, eu tenho aqui, se eu estou trabalhando com Spark, eu tenho a minha unidade de negócio clientes. A gente estava falando de domínio. O que é um domínio, né, para as empresas? E o interessante é que no livro da moça lá que eu falei, que agora eu não vou lembrar, basicamente ela traz o exemplo do... Não é do Spotify, mas é um exemplo de música. Né? Então, se você tem o seu front-end ali, ele está fazendo recomendações, então o time de recomendação vira uma unidade de negócio. Então, o que o Data Mesh vai propor? Eu tenho um time de recomendação separado com toda a sua estrutura. E dentro do Fabric, a gente poderia separar uma unidade de negócio de domínio para esse cara. Beleza? Então, aqui no meu exemplo, o que a gente tem? A gente tem clientes. Clientes 360, a gente tem aqui o pessoal que utiliza, o pessoal financeiro que utiliza SQL, Data Warehouse tradicional, a gente tem o pessoal do serviço de telemetria, de monitoramento, que usa o Custom Query, né? E a gente tem também o pessoal de análise de negócio que utiliza o análise CEFs do Power BI, tem ali seus KPIs, beleza? Todos eles vão utilizar o Delta, tá? Isso aqui é uma imagenzinha de como que o Delta mostrado dentro do Microsoft Fabric, beleza?
Então, vamos lá. Os shortcuts. Shortcuts a gente vai facilitar com que os usuários ele tenham acesso entre esses domínios, tá? O acesso ele é simples de ser feito? Sim, muito simples, através do compartilhamento de segurança, tá? Então você faz o shortcut, você dá o nível de permissionamento, você pode dar o nível de permissionamento tanto de workspace quanto a nível de dado. Tá? Então, como vocês podem perceber aqui embaixo, a gente tem hoje o Storage Account da Microsoft, que a gente consegue conectar direto, né, por padrão, por conta das APIs, e o Storage Account da Amazon. A grande sacada do shortcut é que você não faz a movimentação do dado. Você faz a leitura do dado no destino. Tá? Você não consegue escrever, por exemplo, eu não consigo pegar o Data Engineering e escrever lá no Storage da Amazon, mas eu consigo ler o conteúdo que está lá, e eu consigo fazer o cruzamento dessas informações sem fazer a movimentação do dado. Bacana? Então, aqui a gente tem o conceito de domínios, tá? Aqui a gente tem o Workspace A com 2 domínios diferentes, a gente tem o Workspace B com 2 domínios diferentes. Ponto importante, galera, eu posso separar as capacidades. Tá? Esse cara tem uma capacidade só para ele, esse cara tem uma capacidade só para ele. Ele tem vários modelos de negócio dentro do Microsoft Fabric, isso é bem interessante. Tá? É muita coisa, é muita informação legal, é muita coisa diferente, mas quando você bate o olho na plataforma, você já vê que ela é muito flexível. Então, ele traz coisas, por exemplo, no Synapse Analytics, a gente tem um workspace, mas ele é um workspace de uma unidade de negócio. Você não consegue cruzar essas informações. Como que você cruza essas informações? Fazendo conectividade storage, movimentação de dados, cópia de dados, silos de dados, movimentações. Então, toda vez que a gente tem um silo, a gente vai precisar movimentar essa informação. Bacana? Tá, aqui eu trouxe um exemplo dos shortcuts, tá? Então, essa imagem é bem legal. Então, eu posso ter shortcuts internos, tá? Eu posso ter um shortcut de um Lakehouse para uma folder do Lakehouse. Então, na verdade, de uma folder do Lakehouse para outro Lakehouse. Então, por exemplo, eu tenho a minha unidade aqui de vendas. Eu posso compartilhar a minha unidade de vendas com a minha unidade financeira. Então, vocês percebem aqui, ó, que ele cria um atalhozinho. Então, eu não estou copiando esse dado. O dado continua lá, isso aqui é só um metadado, fazendo um apontamento, e aí, de acordo com a necessidade de segurança, você consegue compartilhar. Eu consigo compartilhar uma tabela de um Lakehouse para uma tabela de Lakehouse, e eu consigo compartilhar também uma tabela de um Data Warehouse para uma tabela de um Lakehouse. Então, isso é bem interessante. E a questão da conectividade externa, assim como eu falei para vocês, a gente está habilitado lá para o S3, mas é somente leitura. Eu não consigo fazer a escrita, tá? A gente está fazendo a virtualização do dado, é o que o pessoal tem utilizado bastante, tá? Lembrando, ADLS Gentoo nativo, tá? Eu também consigo fazer o compartilhamento não só de pastas, eu consigo fazer o compartilhamento das Delta Tables também, de ambos, beleza? Essa ilustração é bem legal, a página é muito legal, depois eu mostro um pouquinho mais para vocês, tá? E aqui trazendo para o conceito do Databricks, legal, eu utilizo o Databricks, né? Mas eu também utilizo o Fabric, mas tá, eu não estou muito familiarizado a trabalhar com o Spark lá do Microsoft Fabric ou o Spark do Synapse. Então, ele é baseado em APIs, né? Então, você pode utilizar o Databricks, conectar nas APIs de cada um do Lake, fazer a leitura e a escrita do dado. Então, você continua utilizando o Databricks. Ponto negativo. Geralmente, o pessoal utiliza o Databricks junto com o Data Factory, tá? Então, do Data Factory, você consegue orquestrar os pipelines, os processamentos de dados do Databricks. Se eu não me engano, eu vou tirar a prova dos 10, agora esqueci qual que é essa expressão. Eu vou tirar essa prova já, mas eu acho que o Data Factory ainda não tem disponível a conectividade com o Databricks, tá? Então, se você tem os seus pipelines do Databricks com o Data Factory ou algum outro lugar, ou através do próprio scheduler ali dos jobs do Databricks, né? Vocês vão continuar utilizando lá porque não está disponível ainda, tá? Não sei qual que é a proposta da Microsoft, assim como eu falei, o time de engenharia de dados é um time diferente do time que eu tô, que é o time de Data Warehouse, tá? Mas basicamente eu não lembro dessa feature ainda no pipelines do Fabric, legal? Então, a gente consegue utilizar o Databricks por conta das APIs, né? Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, a gente tem o protocolo HTTPS, mas a gente tem o outro protocolo do Lake da Microsoft também, que eu esqueci a sigla agora, que facilita essa conectividade, beleza? Através das APIs. Show?
assim como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma visão da minha máquina, né? Meu Windows, então vocês conseguem ver que a Microsoft liberou um software para o OneLake, e você tem a visão do seu Data Lake Cross, você consegue fazer o upload de dados, fazer o download de dados, você consegue fazer modificações. É lógico que a gente não vai conseguir modificar o arquivo Delta, tá? Mas a gente consegue fazer o upload. É mais a título de gestão, tá? A título de visualização de dados. Queria perguntar alguma coisa? Legal. Pessoal, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Geralmente a gente deixa as perguntas para o final, mas era para eu ter falado isso no começo, mas eu gosto de, se quem quiser perguntar, pode perguntar, pode ficar à vontade. Obrigada. Uma dúvida, o shortcut, quando você altera os dados da origem, ele automaticamente é atualizado? Isso quando a gente está se tratando... 100%, 100%. Eu estava pensando em outro contexto aqui, que geralmente eu penso bem rápido, mas sim, mesmo conceito. Se você atualizou dados no S3, automaticamente vai ser atualizado aqui, e não é uma cópia de dados, tá? Se você atualizou o dado de uma unidade de negócio e trouxe para o shortcut para uma outra unidade de negócio, o dado é 100% atualizado. Beleza? Então, show, galera. Falamos... Não entendi. Paga, mas eu não sei como isso é bilado ainda, tá? Então, eu posso pegar seu contato, posso procurar essa informação e posso te passar. Eu não tenho essa resposta agora, mas aí eu conheço com certeza quem tem. Legal? E aí depois a gente discute sobre isso, porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas dentro da Cloud Computing, o mais caro que a gente tem é movimentação de dados, tá? Não é Data Warehouse, não, é movimentação de dados, beleza? Principalmente entre clouds. Legal? E aí a gente traz aqui o conceito de Lake House, né? Basicamente a ideia é fazer a unificação do Data Lake com o Data Warehouse, né? Pegar o que tem de melhor para ambos os lados. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu acho que a gente já falou bastante disso, tá? Então, é unificar. Tá? Então, basicamente, o Microsoft Fabric, ele trouxe uma feature de Lake House, tá? Então, vocês vão ver que interessante é utilizar esse cara. A gente tem o Lake House como centro do processamento de dados no Microsoft Fabric, tá? Então, a gente tem algumas tecnologias na qual a gente pode fazer a ingestão de dados, os shortcuts, o processamento e a visualização, tá? Então, vou mostrar isso aqui para vocês na prática, eu acho que fica mais fácil, tá? Mas, basicamente, o centro do Microsoft Fabric é o Lake House, tá? Então, ele foi construído para Lake House e ele foi construído também para domínios, tá bom? Domínios de Data Mesh. Então, assim como eu falei para vocês, a gente tem dois tipos de endpoint, tá? A gente tem um endpoint de SQL do Lake House e a gente tem um endpoint do Data Warehouse, tá? Toda vez que a gente acessa a plataforma e você faz o setup de um Lake House, automaticamente ele gera um SQL Endpoint. O SQL Endpoint é basicamente para você conectar utilizando ferramentas que conectam no protocolo TDS. Beleza? Então, ambos, olha que interessante, eu poderia falar de Data Warehouse, eu vou falar bastante de Data Warehouse um pouquinho para frente, mas ambos, eles trabalham em cima do Delta, tá? Então, ele é um dos primeiros Data Warehouse ali trabalhando com o Delta Lake, Data Warehouse mesmo, a solução, tá? Então, o endpoint do Lake House, ele é somente leitura. Beleza? Porque ele é um endpoint SQL, a gente não consegue modificar dados do Lake House com SQL, tá? A gente consegue modificar com SQL dentro do Spark, mas a gente continua utilizando o Spark. Beleza? Então, ingestão. Como que a gente faz ingestão do dado para dentro do Lake House? A gente pode usar o Spark, a gente pode usar o Pipelines, pode utilizar o Dataflow Gen 2, que é uma ferramenta completamente diferente, tá? Não é o Dataflow do Power BI, não é o Dataflow que tinha no Data Factory, é uma nova ferramenta. A ideia é que tudo fique centralizado nesse Dataflow Gen 2, tá bom? Arquitetura medalhão, assim como eu falei para vocês, é a estrutura recomendada para o Lake House. Eu não estou chegando na parte lá de Data Warehouse, tá? Eu só trouxe essa imagem porque ela é bem interessante. Então, a arquitetura medalhão, a arquitetura padrão aí para quem trabalha com Data Warehouse, tá? Então, aqui na nossa imagem, o que a gente tem? A gente tem a ingestão de dados, posso utilizar o Data Pipelines, posso utilizar os shortcuts, e eu tenho a minha camada bronze, assim como o colega aqui perguntou, tá? O que eu coloco na camada bronze? Depende do seu negócio. Pode carregar direto como Delta, você pode carregar direto como RAW,
depende do seu negócio, tá? Não existe uma fórmula mágica para isso, beleza? Como que eu faço a transformação? Eu faço a transformação com meus notebooks, né? Notebooks do Fabric ou notebooks do Databricks, ou qualquer notebook que conecte nas APIs do OneLake, tá? E eu tenho um Spark Job também próprio do Synapse Engineering, tá? Então, a gente tem a camada Silver, onde os nossos dados estão mais tratados, já falamos bastante disso, tem a transformação para que a gente coloque o dado na camada Gold e a saída, que é o relatório do Power BI. E aqui na parte de relatório do Power BI, que vem o ponto mais interessante, né? Então, vocês, não sei se todos conhecem, o Power BI tem um conceito de datasets, tem um conceito também de... Nossa, esqueci o outro conceito lá, é datasets e você carrega o dado lá para dentro, esqueci agora. Mas basicamente, toda vez que eu fizer um setup de um Lakehouse, ele vai gerar 3 artefatos para mim. O primeiro artefato é o Lakehouse em si, o segundo é o SQL Endpoint e o terceiro é o dataset. Então, o que o dataset vai facilitar para mim? Ele vai facilitar com que eu construa as minhas estruturas de analytics, legal? Então, as minhas integrações entre as tabelas para facilitar na hora da leitura da informação, beleza? Então tá aqui uma das features que, assim, ao meu ver, é uma das mais revolucionárias, tá? Para quem trabalha com Power BI, a gente tem 2 tipos de importação de dados, 2 tipos de load de dados, né? O primeiro é a importação, onde ele joga na memória ali, e a segunda é o Direct Query. Ambos não são real-time, cada um tem o seu problema, tá? O import, dependendo da sua capacidade, ele vai ter problemas ali de fazer a carga de dados, assim como o Direct Query, porque não em tempo real, tá? Então, qual que é a proposta do Direct Lake aqui? Através do dataset, você conseguir fazer a leitura do dado em real time. Então, tudo que é analisado, ele está conectado dentro do Delta. Ele utiliza por debaixo dos panos ainda a engine do Analysis Service, tá? É um rebrand ali da engine, mas é uma solução meio que revolucionária. Qual que é a ideia? A ideia do Direct Lake sempre está real time, legal? Então, vou mostrar para vocês aqui um use case, porque eu queria mostrar na prática, essa é a razão na qual eu estou tentando andar um pouquinho mais rápido com a apresentação, porque o que eu queria ver aqui, eu queria que vocês conhecessem a plataforma, tá? Não sei se todo mundo já teve acesso ao Data Fabric, acessem, tá? É uma solução bem interessante, eu sou muito suspeito para falar, porque eu trabalho com isso o tempo todo, mas aproveitem. Cara, tá... Até dia 1º, né? Como eu falei para vocês, a Microsoft liberou a parte gratuita até o dia 1º. Dia 1º é daqui a alguns dias, então acho que dá para testar ainda. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu deixei um vídeo para vocês, não vou mostrar, deixa eu vir para a parte prática aqui. Cadê a nossa amiga? Deixa eu fazer o compartilhamento da minha tela aqui. Stop sharing, present, sharing. Eu quero compartilhar uma janela. Esse cara aqui. Cadê? Está compartilhando 2 telas? Por que ele está compartilhando 2 telas? Preciso... quero, por favor. Que ele está compartilhando a outra tela. Né? Tá, fica à vontade. Pode até fechar, se quiser. Não vou fechar, não, pode. Essa aqui? Para compartilhar? Eu clico aqui, eu quero compartilhar antes. Isso. O Yard está aqui dentro. Já está lá, show. Eu havia parado de compartilhar. Sidney, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Isso? Eu estou vendo, então, que é uma integração totalmente focada, assim, principalmente na parte do Power BI, para ter toda a plataforma. Eu não utilizo o Power BI, por exemplo, dentro da minha companhia. Qual seria a vantagem de eu utilizar o Data Fabric dentro da minha companhia se eu não uso o Power BI como uma parte da solução? Então, você pode utilizar qualquer outra solução de report, né? Porque no final das contas você vai querer fazer report,
né? A não ser que você queira utilizar machine learning, a não ser que você queira utilizar uma outra solução. Qualquer solução que conecte em protocolos TDS, você vai conseguir fazer os seus reportes, acessar e conectar e tudo mais. Então, a vantagem do Fabric sem o Power BI é que você não vai conseguir fazer os seus analytics, você não vai conseguir fazer a consulta dos dados em tempo real ali, beleza? Utilizando a conexão direta com o Delta, beleza? Mas a parte boa é que você está num protocolo TDS, você está acessando o dado direto em Delta, tá? Então, isso é legal. Geralmente, quem está no Microsoft continua utilizando Microsoft, mas pode usar outras soluções também. Beleza? Então, galera, como vocês podem ver aqui, página do Power BI, tá? Mas eu poderia acessar no Fabric, eu estou utilizando uma licença trial, tá? Isso aqui é uma outra conta, não é minha conta da Microsoft. Essa aqui é a interfacezinha bonitinha da Microsoft, do Power BI. Então, se vocês prestarem atenção aqui, eu estou dentro de um workspace, eu já deixei uma estrutura pronta, né? Porque demo, vocês sabem como é, né? E eu tenho alguns artefatos aqui para compartilhar com vocês. Aqui embaixo, o que a gente consegue ver? Quais são as personas, quais são os workloads que a gente tem. Então, a gente tem o Power BI, tem o Data Factory, tem o Data Engineering, né? Então, se a gente está falando de Lakehouse, Data Engineering, Spark, beleza? Data Science, Data Warehouse, Real Time Analytics. Então, quando eu clico aqui no Data Engineering, primeira coisa que vocês conseguem ver aqui é o Lakehouse. Então, quando eu clico nesse cara, ele já me dava a habilidade de criar um Lakehouse. Eu não preciso fazer aqueles setups inteiros que a gente faz de conta de Data Lake. Legal? Posso digitar aqui qualquer coisa, mandar criar, crio, ele vai criar aqueles artefatozinhos lá pra gente. Beleza? Então, mais abaixo aqui, ó, ele já tem aqueles endpoints que eu falei para vocês, ó. Tem o meu Lakehouse, que eu chamei ele de WWE Lakehouse, que é um exemplo fictício que eu peguei na internet, tá? E eu tenho um endpoint aqui, ó. Legal? E o meu dataset, ele deve estar aqui em algum lugar aqui para baixo. Legal? Não sei por que ele não está mostrando aqui, mas já eu consigo ver ele. Beleza? Então, vamos acessar aqui o nosso Lakehouse. Se vocês prestarem atenção aqui no canto superior direito, a gente vai ter dois modos, o modo de Lakehouse e o modo de SQL Endpoint. O módulo de Lakehouse, eu consigo ver a estrutura para trabalhar com o meu Spark. Beleza? Então, se vocês prestarem atenção aqui, a gente já tem, eu posso processar os meus dados aqui utilizando um notebook existente ou um novo notebook, aqui a gente já tem as nossas tabelas, ó. Então, a tabela no formato Delta, se eu clico aqui, ele vai fazer um load desse cara, mas se eu clico com o botão direito, a única coisa que eu consigo utilizar é o Spark. Por quê? Porque eu só consigo modificar dados utilizando o Spark. Beleza? Aqui essas tabelas são gerenciadas pelo produto, mas você também consegue criar tabelas não gerenciadas, onde você diz qual que é a tabela que quer utilizar, tá? Aqui eu tenho os meus arquivos, então vamos pegar um exemplo, uma arquitetura medalhão, tá? Então suponhamos que a minha camada bronze é essa camada aqui onde meus dados estão no formato bruto, tá? Eu vou ter uma solução que vai fazer o load desses dados frequentemente ou em tempo real, dependendo de qual solução que você quer utilizar, tá? Ele tem uma solução no qual a gente consegue jogar os dados aqui no formato mais rápido, tá? Eu tenho a minha camada silver, que é o meu Data Warehouse meio que pré-pronto, e eu tenho a minha camada Gold aqui, que são as minhas tabelas agregadas, tá? Então, como que eu trabalho esse processamento? Se eu voltar aqui para o meu Workspace, eu tenho aqui um notebook, esse notebook eu já executei ele, tá? Mas basicamente eu queria mostrar alguns pontos interessantes aqui para vocês para processar o dado, tá? Então entendam que a gente está num pipeline, já tenho a minha camada bronze pronta através do Copy Data, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês como que esse cara funciona já. E aqui eu tenho o meu notebook. Um ponto interessante é que a Microsoft ela tem a sua própria otimização de escrita e de leitura dos dados, tá? É uma técnica que ela utiliza para facilitar, para fazer compressão dos dados, para escrever os dados já num formato mais fácil e mais rápido para os usuários, tá? Então, isso aqui é só uma configuração de sessão, tá? Você pode citar isso aqui de várias maneiras diferentes, beleza? Então, vou ter a minha tabela fato, onde eu estou lendo esses dados direto da minha camada bronze, né? Então, vou fazer a leitura desses dados, vou separar ele em colunas, vou particionar esse cara e vou escrever ele de uma maneira gerenciada.
né, gerenciada pelo Microsoft Fabric. Então, estou utilizando o formato Delta aqui, bem simples, tá? Não vou ficar lendo o código, e a gente tem aqui as nossas dimensões. Então, peguei um exemplo mais voltado para o Data Warehouse, para vocês entenderem que a gente consegue fazer o Lakehouse utilizando as estruturas de Data Warehouse. Beleza? Aqui a gente tem as minhas dimensões, então eu tenho algumas dimensões. Aqui eu faço a remoção de algumas colunas que eu não utilizo e estou escrevendo os dados ali na minha camada Silver, tá? Então, digamos que essa minha camada aqui, onde eu tenho as minhas dimensões, é a minha camada Silver, beleza? Como que eu processo esses dados para a minha camada Gold? Continuo processando esses dados através do Spark. Legal? Então, eu trouxe um notebook aqui também, já executei ele, deixei... toda vez que a gente faz demo, sempre dá erro, né? Então, eu gosto de deixar tudo pré-pronto, eu gosto de gravar um vídeo, e eu posso fazer em real time aqui, se vocês quiserem também. Legal? Então, aqui a gente tem dois tipos de approach. Para escrever também ali na minha camada Gold, né? Então, aqui, já estou fazendo a leitura dos dados vindo do meu Lakehouse, da minha camada Silver, tá? Estou jogando ele para dentro de algumas variáveis, e aqui eu estou fazendo o processamento e a criação da minha camada Gold. Então, eu estou criando uma vendas por cidade, tá? Então, estou fazendo uma agregação aqui, utilizando o PySpark, agregação bem simples, e estou escrevendo esses dados, ou seja, qual que é a minha camada Gold? É o meu dado refinado, beleza? Então, vamos entender que esse cara aqui é a nossa camada Gold. E aqui eu tenho um segundo approach, utilizando o SQL, não? Então, essa é a única maneira que a gente consegue trabalhar no Lakehouse utilizando o SQL, beleza? E, por fim, aqui eu estou escrevendo nenhuma terceira camada... na minha camada Gold, legal? Só para eu mostrar aqui para vocês rapidamente, a gente tem aqui o Data Factory, tá? Então, a nível de ingestão, como que eu consigo fazer a ingestão dos meus dados? Eu consigo utilizar o Dataflow Gen2, tá? É uma ferramenta bem poderosa, eu consigo utilizar o Data Factory, então eu vou clicar aqui só para vocês verem na estrutura de cópia que eu fiz. Então, é só uma atividade de cópia simples, estou movendo o dado da minha origem, estou pegando um dado de uma fonte de dados de origem e uma fonte de dados de destino. Percebam que aqui o Data Factory ele ficou mais enxuto. Ele não ficou com aquele monte de coisa que ele tinha anteriormente, tá? Então, ele tem atividade de cópia, ele tem o Dataflow aqui, e ele tem algumas outras atividades aqui, ó, que a gente consegue setar. Script, procedures, lookup, metadata, tá vendo que ele tem um notebook aqui? Esse notebook é o do Spark, a gente não tem o notebook do Databricks ainda. E tem algumas outras brincadeirinhas aqui, e aqui é a lista dele, ó, só que ele não tem Databricks ainda, ó. Ele não tem Databricks aqui na parte de otimização. Não sei se é a ideia da Microsoft trazer isso para cá, tá? Então, fica aqui um questionamento. Então, a gente tem a origem, tem o meu destino. Então, o meu destino, ele é o Lakehouse, os arquivos. Eu poderia jogar o arquivo também aqui direto em uma tabela. Como eu já tenho várias tabelas, ele vai me mostrar as tabelas aqui. Então, eu estou utilizando os arquivos. Todos os dias eu vou lá na minha fonte de dados de origem e faço dados da minha camada bronze, poderia jogar em Delta. Optei por jogar os arquivos em texto brutos lá, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, estou utilizando binários justamente para só pegar o arquivo, tirar de um lado e jogar do outro. Um exemplo bem simples, tá? Então, essa aqui seria a minha camada de ingestão. Aqui a gente seria a nossa camada de modificação dos dados de bronze para silver, tá? E, por fim, a gente teria aqui a nossa camada de transformação final para fazer a agregação, legal? E aí, um ponto interessante que a gente vai para a próxima camada. Como que eu vou para a próxima camada, né? Eu estou aqui na minha estrutura do Lakehouse. Então, se eu tenho aqui a minha estrutura do Lakehouse, para eu trabalhar com o Power BI, o que é que eu preciso? Eu preciso trocar o endpoint, tá? E aí, quando eu troco o endpoint de Lakehouse para SQL endpoint, lembrando, Power BI só funciona com SQL endpoint, beleza? Então, ele vai trazer uma mesma visão aqui para mim, uma visão bem interessante de quê, galera? De SQL. Então, a gente vai ter aqui ó, os nossos esquemas, vai ter aqui as nossas views, a gente vai ter aqui as nossas procedures, um SQL. Tá, galera? Isso aqui é um endpoint de SQL mesmo. E aí eu tenho uma consulta bem simples, posso rodar esse cara aqui, meu cluster estava desligado, mas ele já rodou bem rapidão, ó, rodou em 1 segundo. Estava desligado. Não, na verdade, não estava desligado, tá? Warm, né? Então, tá vendo? Estou utilizando uma computação aqui por debaixo dos panos, eu cliquei, rodei minha query aqui, e ele está consultando os dados que estão aonde, galera? No Lake, beleza? Como que eu sei disso? Onde esses dados estão? Posso vir aqui, selecionar, e pedir para... Não é aqui que eu consigo visualizar, é no outro lake, para visualizar onde os dados estão, tá? Deixa eu clicar aqui rapidamente.
Deixa eu ver aqui no Lake House. Não queria mudar só para não perder tempo. Mas você pode simplesmente vir aqui, ó, pedir para ele visualizar onde estão os dados. Tá aqui os dados, ó. Tá no formato Delta. Se eu vim aqui na minha máquina, cliquei. Cliquei aqui no OnLake. Tá vendo que o meu workspace não está aqui? Cliquei com o botão direito aqui, fazer o sync, né? Então eu tenho 2 workspaces diferentes aqui. Ele trouxe para mim, ó. Data Architecture Experience. Cliquei 2 vezes, estou dentro da minha máquina. Tenho aqui minhas tabelas. Está aqui, ó. Os meus dados estão aqui. Então, se eu vim aqui dropar essa pasta de Delta Log aqui, você já sabe o que acontece, né? Mas a ideia é já tem uma visualização, beleza? Então, show de bola. Vamos para a parte de report. Então, eu vou voltar aqui para o meu SQL Endpoint. Lembrando, galera, isso aqui é tudo visual, não tem mais nada, não tem setup, não tem nada, eu não faço setup de nada, né? Só estou trabalhando aqui dentro da minha plataforma, simplesmente. Dentro do SQL Endpoint, eu consigo trabalhar com uma solução de Visual Query, né? Que é basicamente o Power Query, é bem poderoso também, bem interessante. Eu tenho aqui minhas queries simples que eu posso trabalhar. Posso conectar meu SSMS aqui, ou ADS, ou qualquer coisa que se conecte em SQL. E eu tenho aqui a parte de modelagem. Então, para a parte de modelagem, o que eu já fiz? Eu utilizei as minhas dimensões e criei um Star Schema aqui. Modelo Lake House, mas estou trabalhando com Data Warehouse ainda. Então, para que eu criei esse Star Schema? Para facilitar o Power BI na hora dele criar o report. Beleza? Então, uma vez que eu modelo os meus dados, posso clicar aqui 2 vezes, ó, e ele mostra a integridade referencial, qual que é o tipo de integridade que você quer, se é 1 para 1, se é 1 para vários. Então, isso aqui é bem nativo, bem flexível. E depois disso, basicamente, o que eu posso fazer, galera? Posso criar o meu report. Legal? Então, posso vir aqui, dar um novo report, para ele criar um report zerado aqui para mim, né? Vamos ver, deixa ele carregar. Então, tá aqui as minhas tabelas, ó. Posso começar brincando, posso clicar aqui, posso, sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô. Posso selecionar esse cara, quero saber quais foram, qual foi a lucratividade, e ele já vai consultar os meus dados lá direto, tá? Eu não vou mexer nisso aqui, porque eu já tenho o meu workspace pronto aqui, não vou salvar, e eu já tenho um report que eu criei aqui. Tá? Então, esse report é um report bem simples, eu mesmo fiz, manual, não sou um cara de report, mas basicamente, olha aqui que interessante. Estou atualizando os dados em tempo real. Não estou atualizando o dado em tempo real. Estou fazendo leituras dos meus dados em tempo real. Se eu tivesse alguma coisa jogando próximo do tempo real, tá? Se tivesse algum dado fazendo um incremento aqui, isso ia estar me mostrando aqui, tá? Então, esse é um report. O que ele está lendo? Eu fiz alguma conectividade aqui, galera? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele está apontando para quê? Para esse meu dataset aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Falei do dataset. Então, ele está lendo esse meu dataset aqui, porque tudo que eu faço dentro do meu Data Lake, ele cria aqui, ó. Legal? Então, olha que interessante. Se eu clicar aqui nesse cara aqui e pedir para ele... Deixa eu ver aqui se ele consegue fazer uma coisa que eu queria. Não. Deixa eu selecionar aqui uma... tabela. Não, eu queria usar uma outra feature aqui, uma feature bem interessante, que ele constrói um relatório baseado em inteligência artificial. Você só clica e ele vai. Mas, deixa eu ver se é aqui. Beleza, cria um report aí para mim. Vamos lá. Só cliquei, baseado naquele dataset, cria um report para mim. Beleza, o report está pronto. Legal, ele criou um report aleatório, basicamente falando aqui das minhas vendas fiscais aqui por categoria, sei lá, alguma coisa. Foi bem aleatório porque eu cliquei aleatório, mas poderia selecionar aqui a fato, poderia selecionar as dimensões, tá? Mas basicamente para mostrar uma feature bem besta para vocês. Falando de domínios, Data Mesh, não sei como tá meu time aí, mas basicamente falando de Data Mesh, tá? Configurações, como que a gente configura isso? No Tenant. Beleza? Então, eu tenho o meu tenant, eu tenho aqui a parte de domínios, legal?
Essa aqui é uma conta bem simples minha, que eu criei só para fazer essa demonstração para vocês, mas aqui na parte de domínios, a gente consegue dizer quais são as áreas, tá? Lembrando, eu tenho um tenant, debaixo desse tenant eu vou ter um data lake só. Eu posso ter vários workspaces, mas o data lake continua sendo único, tá? Então aqui eu crio o meu domínio. Posso criar o domínio de vendas, domínio de front-end, domínio de qualquer coisa que eu quiser aqui, tá bom? Aqui a gente tem as configurações de capacidade, tá? Não vou falar muito de capacidade, mas basicamente o que eu tenho para falar para vocês é que agora a capacidade é única, computação é única, tá? Aqui eu finalizo, tá? Eu só queria mostrar uma demo bem simples para vocês, só queria que vocês vissem como o Microsoft Fabric é bem revolucionário, tem muita coisa na internet, tá? Se você é uma pessoa curiosa, você vai achar bastante. Então, pesquisem, galera. Então, tentem ver um outro viés que não seja só Databricks, legal? Você não consegue mudar o storage, mas você consegue fazer esse apontamento. É possível sim, tá? Eu tô com... Não sei se eu consigo compartilhar. Tá, vocês estão vendo. Aqui é o íconezinho, o linkzinho que eu falei para vocês, bem interessante, tá? Algumas notas, um cara faz os desenhos, então tem várias explicações aqui bem interessantes, tá? Relacionado a isso, deixa eu ver aqui. Você consegue apontar o workspace por região, mas se você perceber aqui, ó, o data lake é único, tá? Então o dado ele vai ter que ficar em algum lugar, o workspace que vai ficar em outro, beleza? Isso é possível. Show? E aí depois se quiser discutir, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Legal? E é isso, galera, que eu tenho para falar para vocês. A gente tem bastante conteúdo sobre Fabric, tá? Eu tentei resumir bastante, porque o universo é bem gigante, tá? Pesquisem sobre. Pode falar. Tem um Learning Path completo. O colega fez essa pergunta. Tem um Learning Path completo para Fabric, tá? Provavelmente eles devem, não estou afirmando, tá? Mas provavelmente eles devem lançar alguma certificação. Já tem um treinamento oficial, que é o 601, DP 601, para implementação de Lakehouse. Quem for MCT já tem acesso ao conteúdo, se não, só nas escolas oficiais. Beleza? Alguém mais? Sidney, obrigado aí. Não teria ninguém melhor no Brasil para falar disso do que ele, tá? Bem, o que a gente tem agora? A gente vai para o recreio. Inicialmente, na nossa agenda, a gente acabaria 11h50. Falhamos miseravelmente nisso, mas acontece, né? É o normal. A gente volta agora com uma apresentação do Luan, vulgo eu, às 2h da tarde, são 1h. Então a gente começa às 2h30. Eu quero dar um tempo para vocês poderem fazer o que é mais importante de uma conferência dessa forma. Conversar com a gente está aqui, trocar experiência entre vocês, que é o mais importante, para que vocês vejam aí o que cada empresa está utilizando, quais são as melhores práticas, enfim. E a gente vai estar aqui para qualquer pergunta que vocês tiverem, tá? A gente volta aqui em ponto 2h30 para começar, beleza? Só passar mais um recado. Pessoal, me procurem no LinkedIn, tá? Sidney Cirqueira, digitou lá, vai me achar. Tem um canal do Synapse, eu queria fazer o canal do Fabric, mas a minha vida lá dentro da Microsoft é bem corrida. Mas se digitarem no LinkedIn, Sidney Cirqueira, vocês vão me achar. Me façam perguntas, eu gosto bastante de conversar, de trocar ideia. Geralmente o pessoal pergunta sobre workloads Microsoft, então se eu não conseguir ajudar, eu conheço alguém que consiga, beleza? Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas. Vou estar aqui até a noite, se não me engano, e vamos conversar, beleza? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Aos que estão conosco online, nós temos uma pesquisa de satisfação para a gente poder finalizar o evento de hoje, tá? Essa parte aqui do período da manhã. Tem um QR Code na tela para vocês, também vou informar o link aí no chat, tá bom? É só informar o ID da série de hoje e de amanhã, que é o
1198, tá bom? A opinião de vocês é muito importante para nós. E também informamos aqui que o nosso período da tarde será exibido em uma outra transmissão. Então, agora encerraremos esta transmissão, que em 48 horas ficará disponível no YouTube para todos, e começamos com um novo link que já está aí na tela para todos. Muito obrigada e até mais.